Olá, começando mais um Hiperbusiness, o seu programa de economia e negócios, na programação Canal 20 da Hiperfilmes, dentro do canal Net Cidade. Hoje estamos recebendo Pedro Abrão Além Neto, presidente do Sincovarp, Sindicato do Comércio Varejista. Vamos falar de assuntos importantes relativos ao comércio de Ribeirão. Senhor Pedro, obrigado pela presença aqui no Hiperbusiness. E qual o momento vivido pelo comércio local nos dias de hoje? O comércio vem vivendo um bom momento, mesmo tendo em 2010 tido um comportamento excelente, que isso faz com que esse ano os números fiquem bem altos em relação aos anos anteriores, mas nós estamos tendo um desempenho muito bom do modo geral no comércio de Ribeirão Preto. Se nós fizéssemos uma projeção, significa que antes de 2010 ele vinha bem, teve um pico, uma alta até surpreendente, né, atípica, digamos assim, da média histórica no ano de 2010, o consumo aumentou, ou seja, o país viveu um boom de consumo e agora ele continua bem, mas no estágio um pouco mais leve, porém continua num ritmo satisfatório, seria isso? Seria isso, exatamente, continua num ritmo satisfatório, considerando esses dados que você falou. Um ano de 2010 excelente, então a tendência de que os números agora fiquem um pouco menores em relação a comparativos de anos anteriores. Porém, ainda positivos. Positivos. Senhor Pedro, Ribeirão Preto ainda é a capital do comércio da região? Bom, a vocação comercial de Ribeirão Preto, ela data desde quase a sua fundação. Então, o comércio realmente, hoje disputando um pouco o setor de serviços, mas realmente é uma economia muito forte para a nossa cidade. Senhor Pedro, num passado não tão distante, Ribeirão Preto centralizava praticamente o seu comércio na região central. Hoje a cidade cresceu bastante, corredores comerciais foram criados para atender grandes complexos residenciais, e eu não digo complexos particulares, mas complexos de bairros da cidade que foram se expandindo. Esses corredores comerciais foram crescendo e se fortalecendo. Hoje, o comércio está bem uniforme em toda a cidade? Sim, você percebe que começou com Campos Elíseos e Ipiranga. Isso nesse passado não tão longe. E esse comércio veio se fortalecendo e se expandindo em outros bairros que também, à medida do crescimento, foram desenvolvendo, e a necessidade da própria população de ter um comércio localizado gerou esses corredores comerciais, e os próprios comerciantes começaram a buscar esses nichos que foram surgindo. De que forma essa presença nesses vários corredores fortalece o comércio como um todo? Passa para Ribeirão Preto aquela vocação comercial que tem. Então isso é muito importante, que o bairro tenha sua vida própria, o seu próprio comércio, que você vê que se instalam lá não só comércio, como bancos também, e outras atividades que buscam também os bairros. Isso acaba deixando a característica de Ribeirão Preto realmente fortalecida em termos de comércio. O senhor falou muito bem, questão de bancos, infraestrutura, ou seja, de uma forma também se encaixa no planejamento da cidade, né, senhor Pedro? O comércio não pode estar separado do pensar Ribeirão no futuro. Sim, não tem nem dúvida disso. O comércio faz parte do contexto. Por quê? Não só a parte comercial, mas também ele gera uma outra situação. Estacionamento, trânsito, até locomoção das pessoas e transporte público também. Isso tudo faz com que o comércio faça uma movimentação geral, não só no bairro como na cidade como um todo. Senhor Pedro, o comércio sempre é algo que pode ser melhorado, né? Ele sempre encontra necessidades e sempre encontra os seus pontos positivos e aí investe mais nos positivos e tenta eliminar os pontos negativos de uma forma equilibrada, né? O equilíbrio do comércio talvez seja um grande desafio. Mas hoje, quais os fatores que o senhor enxerga que o comércio precisaria resolver, ou seja, melhorar? Que melhorias o comércio necessita hoje? Bom, começando pelo próprio comerciante, que a gente percebe que ao longo desse período ele vem tentando se atualizar, ele vem tentando modernizar seu estabelecimento, e você vê, por exemplo, no Boulevard e em outras áreas, lojas hoje que são muito bem montadas. Paralelo a isso, teria necessidade da fluidez do tráfego, do problema de estacionamento, uma série de outras coisas que fazem parte não só do comerciante, como também envolvendo o poder público que está tentando de alguma forma resolver esse problema. Quando o senhor fala fluidez do tráfego, a gente pensa em estacionamento, nós pensamos também na questão da Zona Azul, do período de carga e descarga e principalmente
a questão de uma boa sinalização, né? Hoje nós vemos que o centro tem tido um boom de criação de estacionamentos privados. É claro que eles surgem porque o estacionamento, o espaço público, talvez não esteja mais dando conta ou não esteja atendendo de uma forma a não estressar, digamos assim, ou de não facilitar a vida do consumidor que vai lá com o seu carro e tudo mais, né? Essa questão do trânsito, o senhor elegeria como um grande gargalo a ser resolvido, dentre esses que o senhor está falando? Por que é muito importante resolver essa questão, senhor Pedro? Não tem nem dúvida, mas esse gargalo, esse problema do trânsito, a gente vive não só na zona, no comércio de rua, vamos dizer. Esse problema, esse gargalo está ocorrendo também em outras situações. Alguns estabelecimentos que têm seu próprio estacionamento também estão sentindo esse problema. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, porque à medida que o tempo passa, esse gargalo vai se afunilando cada vez mais. Então, realmente é um problema. A expansão de veicular em Ribeirão Preto é coisa absurda. E quanto mais a frota cresce, mais isso agrava esse problema do trânsito. No centro, as ruas foram projetadas, senhor Pedro, há muitos anos. Quem projetou as ruas, a largura das ruas do centro, do quadrilátero central, por exemplo, que seria o centro histórico de Ribeirão Preto, não imaginava lá atrás, provavelmente, que chegaríamos na situação de hoje. Exatamente. E essa situação está aí e nós estamos vivenciando. E com uma perspectiva de piora, justamente por causa do aumento da frota de veículos. E o espaço físico continua o mesmo. Quer dizer, o problema a gente tem certeza que vai perdurar. Mas temos que achar alguma solução para poder resolver isso. Eu não sei se é o rodízio, se procurar facilitar o transporte não individual, o transporte mais coletivo, não só uma pessoa por veículo. Alguma solução nós temos que achar. Porque você vê que alguns países têm que a faixa preferencial para aquele veículo que estiver sendo ocupado por mais pessoas. Aquele que estiver sozinho, o motorista sozinho, ele vai dentro de uma faixa que tem uma lentidão muito maior. Então, são soluções, embora os corredores sejam diferentes. E a cultura também é uma mudança cultural, isso é Exatamente. Então, isso tudo são coisas que nos preocupa demais. Agora, como solucionar isso dentro vamos dizer, de uma área, de um corredor para veículos que não tem como ser expandido, é uma situação difícil. Mas é um problema que nós vamos ter que enfrentar, não tenha dúvida. Isso também, não só o comércio de rua, como outros comércios também vão ter esse problema. Às vezes você vê até médicos que têm seus estacionamentos, dentistas, advogados, que têm a sua área de estacionamento. O recuo. O recuo, conforme o número de clientes, e cada um indo com o seu veículo, também tem esse problema. Outro dia eu vi numa loja o seguinte, se for cliente é de graça, mas se não for cliente, a hora ou fração baseada em R$25 o valor da hora, que é bem maior do que se cobra hoje num estacionamento como aquele que nós mencionamos no centro da cidade, o estacionamento comum, né? Quer dizer, os comércios ou estabelecimentos empresariais que tenham o estacionamento próprio já estão sendo também invadidos pelos consumidores que dão um jeitinho de parar o carro escondido ali e vão fazer outra coisa em outro lugar e deixam o carro naquele estabelecimento sem consumir ali. Isso tem acontecido. Demais, né? É demais. E isso aí, você vê, prejudica o próprio estabelecimento. Agora, você vê outra coisa, André. Nós estamos falando basicamente do centro. Mas existem alguns corredores comerciais, como algumas avenidas, que podem ter algumas soluções. Certo? Por exemplo, a Avenida Independência se tornou um corredor comercial. Mas pelo próprio tipo de construções que havia, que eram residências, que já tinham aquele recuo, isso tudo facilita que o cidadão tenha, o lojista, o dentista ou o médico tenha o seu próprio recuo para estacionamento de carro. Então isso é uma facilidade. Você pega, por exemplo, a Dom Pedro, já é uma situação um pouco diferente. Você pega a Francisco Junqueira, é outra situação. A própria Avenida Saudade, né? A própria Avenida Saudade. Mas esses corredores ainda tem algumas alternativas. Por exemplo, a Francisco Junqueira, se você fizer um estudo, isso aí não sou técnico da área, mas talvez não permitindo os retornos, certo? Bloqueando os retornos, talvez dê mais fluidez ao tráfego. Porque o retorno gera gargalo. Gera gargalo porque tem que diminuir e pode gerar fila. Isso. Né? Alguns estabelecimentos que estão se adequando, se modernizando, também estão procurando, dentro da possibilidade, de fazer algum recuo para poder oferecer vaga para o seu cliente. A proibição do estacionamento na Francisco Junqueira é prejudicial ao comércio. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, por outro lado, você vê que gera
a fluidez do tráfego. Isso aí não tem nem dúvida que... Tem os lados da questão. Tem os dois lados da questão. Então, aí é questão de, talvez, de um bom senso de tentar se resolver esse problema, não penalizando o comerciante que está ali pagando seus impostos, tentando sobreviver dentro de uma região que é tradicionalmente comercial, e também não prejudicar a população nos horários de pico, deixando o trânsito fluir nos horários que são importantes para o corredor ter seu tráfego normal. A Francisco Junqueira é um bom exemplo também dessa questão de que foi projetada lá atrás e que não se imaginava o que está acontecendo hoje. Isso, exatamente. Né? Até porque essas avenidas em beira de curso d'água, como é o córrego lá da Francisco Junqueira, foram projetadas num passado tão longínquo aí, né? Se você for analisar aí, talvez mais de 50, 60, 70 anos, sim, provavelmente. Então, o que acontece? Ocupou a várzea do rio, daí também os problemas das enchentes, né? Agora você vê, resolvendo o problema das enchentes, que parece que está sendo solucionado. Agora você vem com o problema do trânsito. Quer dizer, esse pessoal dessa avenida, praticamente os comerciantes, ou talvez até alguns moradores que ainda existam lá, praticamente são eternos sofredores. Porque ficam livres da enchente, que é um trabalho que foi muito bem feito, que está sendo aplaudido. Agora, você se depara com o problema de não poder estacionar. Então, eu vejo, por exemplo, o comerciante, a minha categoria, sendo penalizada numa situação dessa. E considerando que o comércio é um grande motor da economia, tem que prevalecer o bom senso, né? Sim, o bom senso. Não queremos de forma alguma, e nem a gente sente que nem os próprios comerciantes têm interesse em prejudicar a cidade. Então, é uma das características do Sincovarp é de olhar não só o segmento do comércio, mas também a cidade como um todo. Onde ele está, no contexto em que ele está. Né? Sim, porque nós vivemos em Ribeirão Preto, afinal de contas. Com certeza, em comunidade. Exato. Vamos para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta em instantes.